A formação de Portugal começou com o condado portucalense no tempo do conde Dom Henrique. A partir de meados do século XII, agentes do condado, com Afonso Henriques, transformaram-no em reino. Quando Dom Afonso Henriques morreu, o território português ia até à linha do Tejo. Progressivamente, o reino foi sendo alargado. A conquista do território terminou em 1249, no tempo de Dom Afonso III. Foi esse rei que mandou construir este castelo de Belmonte para defender dos mouros as terras conquistadas e proteger as populações que viviam nesta região. O reino, nesta altura, salvo alguns ajustes de fronteira com Castela, ficou com uma configuração aproximada à que tem hoje e foi nesse pequeno retângulo voltado ao oceano que os portugueses empreenderam a luta de sobrevivência e do desenvolvimento. Este território em que hoje vivemos e em que também viveram os portugueses do século XIII, que características tem? Portugal tem a forma de um pequeno retângulo desenvolvido no sentido norte-sul. Abre-se para o mundo por um vasto litoral voltado a oeste e a sul, ao Oceano Atlântico. Está ligado à Espanha a norte e leste por uma fronteira terrestre com cerca de 1.200 quilómetros. O relevo do território português tem o mesmo aspecto maciço da Península Ibérica, com um predomínio de planaltos, muitos sistemas montanhosos comuns, os mesmos grandes rios e costas pouco recordadas. A legenda do mapa permite distinguir nitidamente duas regiões no relevo português. A do norte, que vai sensivelmente até ao rio Tejo e que é uma área de altitudes elevadas, chegando a alguns cimos a atingir mais de 1000 metros, onde predominam os planaltos extensos, elevados, rodeados por serras e cortados por vales estreitos e profundos. O limite desta área de relevo é a Cordilheira Central, de que faz parte a serra mais alta de Portugal, a Serra da Estrela. A sul do rio Tejo, estende-se uma área com altitudes mais baixas. É a região das planuras e dos planaltos médios, com raros retalhos montanhosos e apenas com uma serra com mais de 1000 metros de altitude, a Serra de Somamede. As verdadeiras planícies, formadas por acumulação de materiais transportados pelos rios e pelo mar, encontram-se na faixa litoral ou na parte terminal de alguns rios, como o Voga, o Tejo e o Sado. Os contrastes característicos entre o norte e o sul do relevo português verificam-se também no clima e resultam dos ventos dominantes, da altitude e da proximidade do mar. Aqui, por exemplo, onde nos encontramos, numa região de grande altitude, com existência de montanhas e afastada do mar, a temperatura é muito baixa, mais baixa do que nas regiões planas. E durante o inverno chega mesmo a nevar. Podemos dividir o nosso país em 3 áreas climáticas. O litoral norte, com chuvas abundantes e temperaturas suaves, tanto no inverno como no verão. O interior norte, com invernos rigorosos e verões quentes e secos. E o sul, com invernos suaves e verões com temperaturas muito elevadas. Ao contrário do que acontece com o relevo e com o clima, a parte terminal dos rios e a orla marítima tinham, no século XIII, aspectos muito diferentes do que têm hoje. Muitos dos nossos rios eram navegáveis em áreas onde hoje não são e eram uma importante via de comunicação para pessoas e produtos. O rio Minho, por exemplo, era navegável até Tui. O Mondego era utilizado para transportes até Coimbra.
O rio Tejo era percorrido até Abrantes, o Sado até Alcácer do Sal e o Guadiana até Mértola. Os rios do Norte sempre tiveram características diferentes das do Sul, devido ao relevo. Enquanto que os do Norte correm em vales profundos e apertados, entre vertentes montanhosas, como o Douro até à Foz, e o Mondego, em grande parte do seu percurso, os rios do Sul correm em áreas planas e os seus vales são, na generalidade, abertos, com vertentes baixas, alargando à medida que se aproximam da Foz, como o Tejo e o Sado. O assoreamento da foz dos rios, ao longo dos séculos, fez desaparecer irregularidades primitivas do nosso litoral, ocultando-as, construindo praias, ligando ilhas ao continente ou ainda formando cordões de areia em grande extensão ao longo da costa. A costa portuguesa, hoje longa e quase retilínea, era no século XIII mais recortada, com portos de abrigo, o que permitia seguir com alguma facilidade do Minho ao Algarve, fazendo com que o mar tivesse exercido desde cedo uma grande atração para as populações. Ao observarmos a floresta portuguesa, podemos hoje facilmente imaginar a cobertura vegetal do nosso país no século XIII, já que as árvores, os arbustos e a vegetação rasteira não desapareceram por completo, apesar das alterações provocadas pela intervenção do homem. No século XIII, a norte do rio Mondego, predominavam as árvores de folha caduca, como o carvalho e o castanheiro, enquanto que no sul do país existiam florestas mediterrânicas, de folha persistente, como o sobreiro e a azinheira. Esta vegetação não desapareceu completamente e introduziram-se novas espécies, como o pinheiro bravo ou marítimo, enquanto nos areais mais secos do sul se propagava a florestação com pinheiros mansos. Já conhecemos as características do relevo, do clima, dos rios e da vegetação do território português no século XIII. E embora essas características nos pareçam à primeira vista favoráveis à ocupação humana, a realidade era um pouco diferente. Enquanto que as áreas aplanadas facilitavam o aproveitamento do solo agrícola, nas regiões de relevo acidentado, o homem teve que fazer um grande esforço para cultivar as vertentes. E se pensarmos que as técnicas que os homens conheciam nessa época eram bem menos avançadas do que são hoje, facilmente se entende que a agricultura era, naquele tempo, uma atividade muito dependente das condições naturais. E a bons anos agrícolas sucediam-se muitas vezes anos de crise. Apesar disso, esta era uma atividade que ocupava grande parte da população portuguesa no século XIII e desenvolveu-se à custa de inúmeros e variados esforços despendidos pelo homem medieval.